Olá, que o amor e a paz do nosso Deus esteja sobre nós, abençoando-nos, fortalecendo-nos e conduzindo-nos no caminho santo e eterno que Ele tem preparado para nós. Meus irmãos, quando nós vamos escrever uma carta, um e-mail, nós sempre fazemos alguma saudação no começo. Essas saudações são normalmente algo simples, rápido, e muitas vezes nós fazemos somente por costume. Mas um autor bíblico, ele fez uma saudação muito relevante para a nossa vida e que também mostra grandes verdades bíblicas. E é sobre esta introdução de uma carta que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. A carta de Judas, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo número 2, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Nós vemos nesse texto uma introdução que Judas está dando na sua carta. Aqui ele fala quem ele é, para quem ele escreve e o que ele deseja para essas pessoas. Começando por quem ele é, ele diz Judas. E só esse nome, que era um nome muito comum naquela época, não diz respeito, não diz muito sobre quem ele era. Mas ele faz uma ligação com irmão de Tiago. Podemos imaginar, a partir daí, que ele também seja irmão de Cristo. Lá em Marcos, capítulo 6, o verso número 3, fala dos irmãos de Jesus, e dentre eles Tiago, e outros, e também Judas. Uma das coisas que nós podemos falar é que essa ligação pode vir porque Tiago tinha uma função importante, de destaque em Jerusalém, e aí fazer essa ligação, todos saberiam, dar uma boa indicação de que ele é o irmão de Jesus Cristo. Mas Judas mesmo não fala que ele é o irmão de Cristo. Ele não coloca isso claramente que ele é o irmão de Cristo. Talvez para que não parecesse uma soberba, para que não parecesse que ele quer ganhar fama por ser irmão de Cristo, ou que tudo isso está ligado pelo ser irmão de Cristo. Mas ele fala algo interessante, que ele é escravo, que ele é servo de Jesus Cristo. O texto que nós lemos fala Judas, servo de Jesus Cristo. A palavra servo poderia ser melhor traduzida como escravo. O escravo era aquela pessoa que não tinha direitos, não tinha personalidades, não tinha vontade própria. Tudo aquilo que ele fazia para o seu Senhor. E Judas aqui, colocando no lado espiritual, dizendo-se como escravo, é que ele está falando que a sua vontade, o seu desejo e todos os seus atos estão voltados unicamente para agradar, servir e fazer não a sua própria vontade, mas a vontade daquele a quem ele é escravo, ou seja, de Jesus Cristo. É alguém totalmente entregue, absolutamente entregue à vontade do Senhor. Isso já é importante para nós também nos colocarmos também como servos, escravos, verdadeiros de Jesus Cristo, colocando toda a nossa mente, todos os nossos desejos rendidos aos pés de Cristo. Muitas vezes nós queremos ser senhores do Senhor. Nós queremos agir para que Ele nos sirva e que não nós o sirvamos. Um bom exemplo que Judas coloca aí. E ele fala mais. Para quem que ele escreve? Ele diz assim, não coloca uma referência, uma região específica, mas ele fala aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus.
Nós observamos aqui Judas falando de uma ação de Deus tão grande para aqueles a quem ele envia essa carta. Ele fala que para quem ele envia, eles foram primeiramente chamados por Deus, eles foram amados e também guardados. Nós vemos aqui, podemos ver aqui, uma obra da Trindade Santa, né? Uma obra do Deus Trino, para aqueles a quem Judas escreve essa carta. E isso, de fato, é para todos os cristãos. Uma primeira ação é que eles são chamados. Nós vemos esse chamado que Deus nos faz, um chamado que nós não podemos negar, um chamado que nós não podemos recusar, um chamado que transforma, que muda as nossas expectativas, que muda a nossa vida, que muda o nosso entendimento. Quando Deus nos chama, de fato, não há como resistir, é um chamado irresistível. O que nós vemos é Deus nos chamando, e quando Deus nos chama, nós vamos e atendemos a sua voz. É claro que todos aqueles que ouvem o chamado de Deus, é porque são dele, porque pertencem a ele. Porque as ovelhas de Deus ouvem a sua voz e o seguem. Quando Deus nos chama, Ele está nos tirando de uma vida de terror, de pecado, de distanciamento de Deus, para nos aproximar dele e nos garantir uma vida de bênção e graça diante dele. Então, Judas escreve para aqueles que foram chamados, para aqueles que receberam esse chamado de Deus, porque foram transformados por Deus. E ele fala mais, que eles também foram amados. E nós vemos o amor de Deus sendo mostrado para nós, quando nós ainda éramos pecadores, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Nós vemos o amor de Deus de tal forma para conosco, de ter enviado Jesus Cristo, seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos o amor de Deus para conosco, um amor tão grande, um amor que não faz com que nada nos separe deste amor. Deus nos ama de tal forma, e uma das coisas que nós diferenciamos do amor do que nós conhecemos, é que muitas vezes as pessoas pensam que o amor é apenas um sentimento, algo que flui do nosso coração e age só como um sentimento. Mas não, amor é muito mais do que um sentimento. Amor são atitudes. E quando Deus ama, é porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus cuida, Deus protege, Deus ampara, Deus fortalece. E quando nós falamos que Judas fala que está escrevendo para aqueles que são amados, está falando para os cristãos que são guardados, protegidos, fortalecidos, abençoados por Deus. São amados por Deus, tem um lugar próprio, lugar seguro, guardado no coração de Deus. E ele fala, dizendo também para aqueles que são guardados em Cristo Jesus. Lá em João capítulo 10, no verso 28, Jesus Cristo diz: e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O que eu acho interessante é que Jesus Cristo fala que as suas ovelhas estão guardadas, protegidas, amparadas, que estão nas mãos dele, e que nada pode tirarmos das suas mãos. Nós vemos como Cristo nos guarda, de tal forma que nós não precisamos temer qualquer outra coisa, porque nós estamos fortalecidos e protegidos por Ele. Eu acho interessante quando o salmista, lá no Salmo 23, fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ou seja, o Senhor guarda, o Senhor está comigo, o Senhor me protege. E aqueles que têm esse entendimento de Cristo a respeito de si, tem uma vida tranquila e protegida, fortalecida por Ele. Meus irmãos, Judas ele não fala para um grupo específico, mas ele está falando para todos os cristãos, para todos aqueles que receberam esta obra do Deus triuno em suas vidas,
que foram chamados, amados e guardados. Nós observamos que isso fala para nós, e a mensagem da carta de Judas também é para nós. Nós observamos que nós devemos entender que fomos chamados por Deus, e por isso devemos viver de modo digno. Nós devemos entender que fomos amados por Deus, e que também devemos prestar o nosso amor totalmente a Ele. E que nós somos guardados por Cristo, e que nós não precisamos temer aquilo que pode nos fazer o homem. Somos guardados por Cristo, por isso não devemos temer as circunstâncias que nos cercam. E devemos colocar a nossa confiança inteiramente naquele que nos guarda, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele fala para aqueles que têm a certeza de que são servos, de que são chamados, amados e guardados em Deus. Ele fala: a estes a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Não tem como ser diferente. Porque aqueles que colocam a sua vida diante do Deus Santo, Trino, que aqueles que colocam a sua vida com integridade diante do Senhor e com todo o serviço e dedicação, se colocam diante dele, realmente a paz, o amor e a misericórdia de Deus é multiplicada na nossa vida. Nós temos a certeza que Deus nos guarda, nos protege, e que essa seja uma realidade na sua vida. Que nós possamos realmente sentir a graça de Deus, o amor de Deus, a proteção de Deus, e tudo aquilo que Deus faz por nós, e que nós possamos fazer também, para demonstrar o nosso amor e a nossa gratidão ao Deus Santo que tanto fez por nós. Vamos nesse momento para que Deus esteja nos abençoando. Santo e eterno Deus, pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida. Pedimos que a Tua misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados na nossa vida. Que nós venhamos a ter certeza que nós somos chamados, que somos amados, que somos guardados por Ti. E que nós também possamos nos colocar diante de Ti como verdadeiros servos, submetendo toda a nossa vontade aos Teus pés e cumprindo tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos com alegria e singeleza de coração. No nome santo e filho amado de Jesus que nós oramos. Amém.